Olá, meus irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Queria ler um versículo da Bíblia que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, que diz dessa forma: Disse-lhe Jesus: Examinai, pois, as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos sempre estar examinando as Escrituras e observando as profecias da Bíblia que já foram cumpridas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós queremos começar falando sobre profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo no Novo Testamento. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos para a primeira profecia da Bíblia, que se encontra em Gênesis, capítulo número 3, versículo 15, que diz dessa forma: E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, uma profecia aqui da luta de Satanás contra o próprio Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa profecia, ela cumpriu-se em Cristo, lá em Lucas, capítulo 22, verso 53, e também lá em Hebreus 2:14 e 1 João 3:8. Então, a profecia de Gênesis 3:15, ela cumpriu-se em Cristo, no Novo Testamento, em Lucas 22:53, Hebreus 2:14 e 1 João 3:8. Vamos ver aqui em Lucas 22:53. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 22:53 diz dessa forma: Tenho estado todos os dias convosco no templo, e não estendeste as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e o poder das trevas. Então veja só aqui, Jesus agora ele é preso pelos soldados romanos, e agora ele ia passar pelo sinédrio, ia ser julgado, ia ser condenado, agora ele ia sofrer com os escárnios, com as acusações, com as zombarias, ia ser agora açoitado, e agora trilhar as vias dolorosas das ruas de Jerusalém com a cruz sobre os seus ombros. Então isso aí é exatamente o cumprimento de Gênesis 3:15, que é onde Deus falou que a sua semente, ele vai dizer aqui em Gênesis 3:15, que a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então, quando Deus falou que tu lhe ferirá o calcanhar, está falando para a serpente ou para o próprio diabo. E esse ferirá o calcanhar são exatamente a luta de Satanás contra Cristo, tentando fazer com que Cristo morresse antes de chegar à cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele fez de tudo para que Jesus morresse. Mas nós vamos ver ali outro cumprimento aqui, que fala lá em Hebreus, capítulo número 2, versículo 14. Olha o que é que diz aqui a carta ao escritor aos Hebreus 2:14. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 2:14 diz dessa forma: Olha o que é que diz aqui em Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Jesus ele passou pelas mesmas coisas que o ser humano passa. Por mais que ele fosse 100% homem e também 100% Deus, ele passou pelas mesmas coisas que os homens passam, porque ele era 100% homem. Então as mesmas dores, as mesmas dificuldades, para que pudesse agora vencer o império da morte, que é o próprio diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Venceu o império da morte. E nós vamos ver aqui, lá em 1 João 3:8, o que é que diz aqui? 1 João 3:8, ele vai dizer dessa forma: Louvado seja o nome
do Senhor. 1 João 3,8 diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Ou então diz que e tu lhe ferirá a cabeça e este te ferirá o calcanhar. Então, quando Jesus foi preso e a partir daquele momento ele passou pelo sofrimento tremendo até ao Calvário, até a cruz, ali era o diabo ali lhe ferirando o seu calcanhar, tentando que Jesus morresse antes de chegar à cruz, tentando ali para que Jesus morresse. Só que quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, tudo está consumado. Lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, ele diz: Pai, tudo está consumado. A ti entrego o meu espírito. Então Jesus ele triunfou sobre o próprio império da morte, que é o próprio diabo. Porque ali ele entregou o seu espírito ao próprio Pai, ao próprio Deus. Então a morte, o império da morte não teve poder contra o Senhor Jesus. Então, assim como Deus falou a promessa lá, a profecia, que essa te ferirá a cabeça, te ferirá o calcanhar, mas da semente da mulher nasceria um que pisaria na cabeça do diabo. Jesus pisou na cabeça do diabo quando ele entregou o seu espírito ao próprio Deus. Então derrotou o império da morte, que é o próprio diabo. Então, a profecia de Gênesis 3,15, ela cumpriu-se em Lucas 22,53, em Hebreus 2,14 e em 1 João 3,8. Porque diz lá em Lucas 22,53, Satanás contra Jesus Cristo. Em Hebreus 2,14 e 1 João 3,8, a vitória de Jesus sobre Satanás. Louvado seja o nome do Senhor. Deu para compreender aí? Se você souber, tem muitas passagens bíblicas, muitas profecias da Bíblia no Antigo Testamento, cumpridas em Cristo no Novo Testamento. Vamos mais uma profecia aqui, profecia de Gênesis, capítulo número 12, versículo 3. Vamos ver aqui essa profecia de Gênesis 12, 3. Gênesis, capítulo número 12, versículo de número 3. Outra profecia aqui, que ela vai se cumprir, ou foi cumprida, em Cristo no Novo Testamento. Gênesis capítulo 12, versículo 3, diz dessa forma: louvado seja o nome de Jesus. Doze, 3 diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, uma promessa que Deus faz a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver essa profecia sendo cumprida lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25, e Gálatas, capítulo 3, versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 25. Louvado seja o nome do Senhor. A profecia de Gênesis, capítulo 12, versículo 3, ela cumpriu-se aqui em Atos dos Apóstolos 3, versos 25, que diz dessa forma: louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Atos 3, 25 diz assim: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma promessa de Gênesis 12, 3, cumprida em Atos dos Apóstolos 3, 25 e Gálatas 3, 8, fala: os gentios são abençoados por meio de Cristo, como a semente de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver o que é que diz Gálatas capítulo 3, versículo 8. Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz o apóstolo Paulo:
Louvado seja o nome do Senhor. Diz dessa forma: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Então, quando Deus fez essa promessa a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus estava falando sobre a semente de Abraão. Quem era a semente de Abraão? O próprio Messias, o próprio Cristo. E também fala que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Está falando também do próprio Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho foi pregado primeiro por Abraão e depois foi anunciado aos gentios. Ou seja, o Evangelho de Jesus alcança e alcançará toda a raça humana. Louvado seja o nome do Senhor. E todos aqueles que aceitam a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, essas pessoas estão envolvidas, estão enquadradas nessa profecia aqui de Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3. Que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês lembram aí a passagem de Zaqueu, lá em Lucas 19? Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, que Zaqueu disse: eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se eu tiver defraudado algum, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje entrou salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Então são profecias da Bíblia que são cumpridas em Cristo, no Novo Testamento. Então nós vamos ficar por aqui nessas duas profecias, né, que é de Gênesis 3,15 e de Gênesis 12,3, que foram cumpridas por Cristo no Novo Testamento. Apesar de ter várias, centenas de profecias cumpridas em Cristo, e nós vamos, no decorrer dos próximos vídeos, nós estaremos trazendo mais profecias do Antigo Testamento cumpridas em Cristo no Novo Testamento. Que Deus abençoe todos vocês, meus queridos irmãos, e que esta palavra possa te ajudar a você crescer na graça e no conhecimento, como falou o apóstolo Pedro. Que Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus.